Shalom, irmãos. Estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 13 de Apocalipse e vamos hoje meditar na igreja de Sardes, não é? Fica faltando então duas igrejas para nós terminarmos esta série das 7 igrejas. Lembre-se que a intenção não é, em momento algum, dissecar o assunto, é só dar uma ideia geral sobre as 7 cartas, amém? Eu particularmente acredito que as 7 igrejas demonstram 7 momentos da igreja, não exatamente uma igreja local, mas a realidade da igreja como um todo, não é? Então são 7 momentos. Eu não afirmo que os 7 momentos ou a ordem das 7 igrejas estão absolutamente cronologicamente explanadas, mas eu penso que sim, não é? Porque eu acredito que Laodiceia de fato é a última igreja da era da igreja na Terra e, como vimos, é uma igreja que tem um discurso que nunca houve na história da igreja, exceto agora. E como eu particularmente acredito que nós estamos na era ou no momento do arrebatamento da igreja, então eu entendo que sim, que a ideia da cronologia das 7 igrejas se adequa razoavelmente. Mas então vamos aqui no capítulo 3, verso 1, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Lembre-se que eu tenho afirmado que o anjo não é necessariamente a interpretação do anjo como a grande maioria o faz, dizendo ser o pastor. Eu particularmente tenho alguma reserva, porque o anjo na tradução, ou perdão, no original, não é anjo, é mensageiro. Mas o pastor não é um mensageiro exatamente da era da igreja. O pastor é o representante do problema, porque é ele que prega, é ele que ensina. Então, eu acredito que esta palavra vai, inclusive, de encontro aos pastores, aos pregadores. Então, eu não isento o pastor, porque aqui dá a entender que o anjo recebe uma mensagem, mas que ele propriamente dito não é responsável pela realidade, ou parece que ele está fora da própria situação. E ao meu entender, não é verdade. O pastor é, na verdade, o grande responsável pela situação em que está sendo descrito, não é? Aquela realidade local de cada igreja. Muito bem. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ora, irmãos, sabemos que há um só Espírito. Então, aqui está dizendo os 7 Espíritos de Deus, referindo-se a quê? As 7 revelações, ou as 7 aspectos fundamentais da deidade. Me permita dizer um pouquinho sobre isso. Nós temos a chamada doutrina da Trindade. Como é que se entende isso? Os que defendem a chamada doutrina da Trindade dizem que, como não havendo algo melhor para se explicar, como não havendo uma melhor situação, então se adequou à chamada Trindade. Não é? Trindade é essa que não é de fato declarada na Bíblia. Paulo fala do Deus único, Jesus fala do Deus único, a Bíblia no Antigo Testamento só fala do Deus único. Mas no Novo Testamento é introduzido o Filho. Não é? Ora, se somente o Filho é introduzido no Novo Testamento, por quê? Porque no Antigo Testamento a pessoa do Espírito já era uma realidade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre os profetas. E nem por isso os judeus acreditavam em 2 pessoas, sendo uma o Todo-Poderoso Criador
e o seu Santo Espírito. Eles entendiam e entendem ainda hoje que trata-se do mesmo Deus, é a natureza, é o próprio Deus, não é? É o próprio Deus, não é a natureza, mas é o próprio Deus que se revela, que toca no homem e o torna profeta. Não há nenhum problema, nenhuma dificuldade para o judeu entender isso. A dificuldade está na igreja. Por quê? Porque se nós entendermos como os judeus entendiam, e é adequado, por exemplo, o mandamento principal do Antigo Testamento, a informação principal, é como disse outro dia, os judeus colocam aquela caixinha tão bonitinha chamada mezuzá, assim diagonal no umbral da porta, e dentro dela vai a seguinte declaração: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus único. Ele fala assim por várias vezes: fora de mim não há Deus. Não é? Então, quando chega no Novo Testamento, criou-se a chamada doutrina da Trindade. Essa doutrina, ela tem criado muitas dificuldades, não é? Inclusive com relação a Israel. Eu particularmente não vejo assim. Eu vou dizer como é que eu entendo. Eu acredito no Deus único, mas eu não sou unicista, não. Mas acho que eles estão mais próximos da verdade, mas também eles, ao meu ver, anulam praticamente a pessoa de Deus quando vem em Jesus o próprio e único Deus. Jesus deixou bem claro que ele é o Filho, deixou bem claro que o Pai era maior do que ele. Alguém diria, não, é porque na condição de humano ele assim o diz. Então, essa condição de humano continua, ela é glorificada, e segundo a Santa Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que o Salvador, depois que ter vencido o último inimigo, que é a morte, porque ele venceu a morte em nosso lugar, não é? Mas ele pessoalmente venceu a morte, mas nós não. Nós continuamos a morrer. Quando essa morte for tragada, destruída, a Bíblia diz que então Jesus não se envergonhará de deixar o trono, ou ele deixará o trono e não se envergonhará de ser um dos irmãos. Olha que interessante. E cantar louvores ao Todo-Poderoso no meio da congregação. Então me deixa muito claro que ele é de fato um ser completo e que representa ou é o líder ou o primeiro de um grupo da criação do Altíssimo Deus. Esse homem Jesus, o corpo humano Jesus, nele habitou corporalmente, não é? Toda a plenitude do Altíssimo. E ainda hoje ele está entronizado. Mas quem diz é a Bíblia, não sou eu que diz que isso acontecerá. Eu, particularmente, tenho algumas dificuldades de entender tudo isso, mas eu compreendo que pelo menos duas pessoas são distintas, não é? Pela Bíblia. O Todo-Poderoso Deus e seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo, como creio, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Porque se não for o próprio Deus, então nós não teremos um Espírito, nós teremos dois Espíritos. Porque Deus é Espírito, então seria o Espírito Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Então, se nós levarmos a sério o que a Bíblia diz, como sendo só um só Espírito e Deus é Espírito, conclui-se que o Todo-Poderoso é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Todo-Poderoso. Muito bem. Então, aqui quando fala de 7 Espíritos, não está dizendo em 10 personalidades diferentes, mas em 10 aspectos de uma única personalidade. Bem? E continua.
e das sete e as sete estrelas. Aqui, nesse caso, as sete estrelas, nós sabemos que as estrelas são os anjos, não é? E sabemos também que não existem só sete anjos, mas esses anjos são específicos. Então, ele tem o domínio, ele possui, ele tem esses sete anjos, quer dizer, ele está no domínio dos sete anjos que ele enviou para falar às igrejas. Não é? Ele diz: eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Irmãos, sabe-se, pelo menos se diz que os inventores do chamado marketing ou propaganda, advertisement, é a América do Norte, não é? E eles são os especialistas nisso. Você tem uma ideia? Eu, quando era jovem, bem jovenzinho, eu lia os livros dos missionários americanos. São mais poderosos que o próprio livro de Atos. São absolutamente gloriosos. Eu li aquilo e no fundo do meu coração eu dizia: Deus deve ser americano, porque ele só usa americano, não é? E eles, ao ler os livros, é extraordinário. Os números são altíssimos. As cruzadas que eles faziam era uma coisa assim incalculável. E eu ficava frustrado, achando, puxa vida, eu nunca vi um latino-americano, um africano, nada. Mais tarde vim saber de alguma coisa, não é? Mas, enfim. E a verdade é que os americanos são os caras que usam mais o marketing no mundo. E eles convencem as pessoas de coisas. Basta dizer que você pega os anúncios de televisão de um produto. Eles vão anunciar um produto, é um pedacinho de ferro que faz assim, que dobra, não é? E eles conseguem convencer as donas de casa que aquilo ali é mágica, que aquilo vai mudar a vida da pessoa. E nada mais é do que um negócio que faz você fazer flexão, não é? Mas eles sabem fazer tão bem feito aquilo que as pessoas compram. E no universo religioso não é diferente. E eu conheço no Brasil muita gente que ficou escravo dessa coisa, não é? Escravo até de pregadores. Me permita só uma parte aqui, mesmo que demore um pouquinho essa. Para mim não. Eu creio que isso é menos verdade. A pessoa que foi idólatra no mundo, normalmente ela vai criar outro ídolo na igreja. Então, digamos que a pessoa tenha tido o Elvis Presley, por exemplo, como ídolo. Eu sou do fã-clube do Elvis Presley. Ela tem necessidade de ter ídolos. Quando ela se converter, quando ela vem para a igreja, ela vai criar um ídolo. Ela vai criar um Elvis dentro da igreja. Dificilmente essa pessoa deixará de ser idólatra. E precisamos entender que temos que deixar a idolatria. Por que eu digo isso? Porque eu tenho visto crentes que são seguidores de homens. Se aquele homem falar que o azul não é azul, então eles acreditam que o azul não é azul. Vou dar um exemplo. Um certo pregador, muito famoso, ele já partiu, um homem de Deus, e aqui não há nenhuma censura contra ele. Embora acredito eu mesmo que 90%, não estou exagerando, mas pelo menos 50% de tudo aquilo que ele diz que fez e faz, e que, enfim, que fez no passado, era muito mais marketing do que realidade. Mas, enfim, eu estive na África, na Nigéria, por exemplo, e eu fui numa reunião que eu não podia acreditar que ela pudesse existir de tanta gente. E eu não estou exagerando, ela tinha milhões de pessoas. Eu não estou mentindo, é verdade.
Era uma coisa absurda, absurda. Era uma coisa. O zoom da máquina que eu tinha, uma máquina digital profissional, não tinha a capacidade de chegar ao fim da multidão. E todos crentes. E eu vi um pregador fazendo uma cruzada com uma multidão semelhante. E na hora do apelo vieram muitas pessoas. Mas por quê? Porque ele oferecia um livro e o livro tinha várias informações sobre a vida cristã. E como o povo é muito pobre, quem não quer um livro de graça? O povo ia e fazia uma ficha. E essa ficha era colocada na urna como uma pessoa decidida naquela cruzada, ou naquela campanha, não gosto do nome cruzada, naquela campanha evangelística. Então ele dizia, olha, teve não sei quantas mil decisões. Não teve decisões mil, nada. Aquelas pessoas eram crentes que foram à frente para pegar livro de graça. Então, o marketing americano é muito terrível. E então, esse pregador, ele diz o seguinte, irmãos, ele fala assim, que a Bíblia foi manipulada pelo clero católico para impedir que a mulher tivesse autoridade na igreja. Verdade. Por quê? Porque ele não teve filho, ele teve só filha e ele queria descendentes para continuar. E a filha dele continuou, mas não continuou fazendo o que ele faz. E curiosamente, ele teve netos, os netos também se tornaram pregadores. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele afirmava que não, que era uma ignorância, porque a mulher tem sim, biblicamente, a condição de ser, e dava testemunho de mulheres que fizerem acontecer, inclusive a filha dele. Então, irmãos, para resumir esse assunto, se a Bíblia foi manipulada, então Deus tem problema de manutenção da sua própria palavra. E eu não serei julgado pelo fato dela ter sido burlada, não é como alguns afirmam. Nem aqueles que a pregam como de fato ela é, serão julgados por aquilo que está escrito. E tem, nesses últimos tempos, surgido todo tipo de gente, o que aparece de especialista no grego, não é? No grego koiné, dizendo que aquilo não é aquilo, e então, como se nós tivéssemos sido enganados. Irmãos, nos últimos dias aparecerão falsos mestres, que se possível for, enganariam até os eleitos. Então aqui, irmão, diz assim, eu conheço as tuas obras, que vivas e está morto. Então a propaganda desta igreja é uma propaganda falsa. O discurso dela é que ela é poderosa, ela é rica, ela é maravilhosa. Olha quantos membros temos, olha como nós estamos fazendo. E eles colocam shows, né, de informação para que as pessoas fiquem seduzidas, não é? É como um partido político, não é? Mesma coisa. Só que o Senhor diz que ela está morta, essa igreja está morta. Não sou eu que está dizendo, não. É Deus que está dizendo, não é? E é o Deus que diz aqui, olha, eu tenho 7 espíritos, quer dizer, a totalidade da deidade agora se revela dizendo, você está morto, não é? Ser vigilante, verso 2, e confirma o restante que estão para morrer. Quer dizer, ao invés dessa igreja gerar vida, ela gera morte, ela está matando as ovelhas. Matando com o quê? Não é? Com aquilo que ela tem ensinado, com aquilo que ela tem dito para as ovelhas. Por isso que Deus vem na sua plenitude e fala assim, vocês estão errados, vocês estão mortos. Ele falou assim, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que é uma obra perfeita? Então você imagina um pastor mostrando a grande catedral que ele fez. Olha que obra extraordinária. Aqui em São Paulo, cada dia que passa aparece um pregador querendo fazer uma catedral, sei lá, um lugar maior, não é? Enquanto que os estádios de futebol diminuíram a sua capacidade de aglomeração de pessoas, as igrejas querem aumentar, não é?
Por quê? Entendeu-se que um estádio como o Morumbi cabia 100 mil, 150 mil, dificilmente se enche, então é melhor diminuí-lo, é muito mais fácil de manter e assim por diante. Aqui é o contrário. Aqui eles querem aumentar. Agora, para manter as pessoas indo lá e para manter a foto cheia, a filmagem cheia, então eles se matam de fazer propaganda. E é uma competição sem fim. Tem um bairro aqui em São Paulo chamado Brás, que é o universo, todo o ministério, enfim, desses neopentecostais estão lá. As sedes, e é um de frente para o outro, e é uma coisa séria, é uma Babel religiosa absoluta, não é? E tem homens que ficam zangados comigo. Eu só estou lendo a Bíblia, não é para você se zangar. Não fui eu que fiz isso, eu só estou mostrando o fato. Então, o que é uma obra não perfeita? Não achei perfeitas as tuas obras. É quando a obra não é feita pela fé. Ela é feita através de manipulação, de acordos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho poder político, quer dizer, eu tenho conhecimento político e tenho uma área, não é, perto daqui, eu quero construir uma grande igreja. Eu uso a minha influência e faço com que o município me ceda aquele espaço ou me ajude e eu construo ali. Isso não é obra de fé, isso não é obra de Deus. Isso qualquer pessoa pode fazer, não é? Então, para você ter uma obra aprovada, não tem que ser grande, ela tem que ser legítima, ela tem que ser pela fé. Então, ouça, eu ouvi um pregador dizer assim: semeia que você colhe. É verdade, é bíblico isso. Mas ele estava pedindo dinheiro. Ora, se você ensina as pessoas que se elas semearem, elas colhem, por que você pede dinheiro? Vá semear também, não é? Seja pelo menos honesto. Não, olha, esse mês estamos muito apertados, a coisa está difícil, os irmãos ajudam. Eu gostaria de perguntar para esse pregador o seguinte: e quando o trabalhador que tem salário fixo fica com o mês apertado, ele faz o quê? Pede para quem? Para o patrão? Quer dizer, isso é obra morta, isso não é obra reconhecida como obra diante de Deus, porque ela não é pela fé, ela é por manipulação. E eles sabem exatamente que eles fazem isso. Não é? O papo é grana, é dinheiro, meu amigo. O Deus dessas pessoas é o ventre. Eles vivem em função de dinheiro. Uma citação aqui muito clara. Muitos deles entram nessa chamada sociedades secretas, não é? Com o intuito único de angariar coisas e ter poder, por exemplo. Como é que pode uma pessoa dizer-se de Jesus e ao mesmo tempo ser maçom, não é? Irmãos, eu particularmente não tenho nada contra a maçonaria, porque a maçonaria é o mundo. Para mim não muda nada, a maçonaria e o mundo, para mim é a mesma coisa. O que eu acho estranho é como uma pessoa que se diz crente, se diz serva de Deus, ao mesmo tempo vai servir a outro. Vou dar um exemplo. Segundo informações, quando a pessoa vai fazer a sua introdução na loja maçônica, uma das coisas que ela faz é ser guiada por um outro, vendada, e ela vai até uma porta, e ela tem que bater na porta, e aí alguém diz: aqui vens, e ela tem que falar: eu sou uma alma em trevas à procura de luz. Como é que um crente pode dizer que ele é uma alma em trevas à procura de luz? Que luz que tem lá? Qual é a luz? Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Ele não falou eu sou uma luz do mundo, ele falou eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus, o Filho de Deus, ele não tem conchavos com nenhum segmento, se é bom ou se é ruim. Não estou aqui julgando, não é? Os maçons, porque não me cabe, não diz respeito a mim. O que eu sou é um pregador do evangelho. Se um maçom
pensa estar salvo, eu posso afirmar a você, não, você não está salvo. Porque Jesus deixou muito claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele falou, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um para agradar o outro, ou vice-versa. Você não pode servir a Deus e a Bafomete. Você não pode servir a Deus e ao Corinthians. Você não pode servir a Deus e ao Flamengo, não. Crente é crente em Cristo. Ele abandonou o mundo com sua concupiscência para servir e seguir a Jesus Cristo. Muito bem. Então ele diz assim, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Então o que eles tinham ouvido e recebido era a verdade, só que eles não guardavam a verdade. E o Senhor fala assim, arrependa-te, isto é, volte, mude a direção, vá ter lá com aquilo que você aprendeu, que aquilo é verdade. Ora, irmão, se você procurar os crentes dessa geração, ou pelo menos os pastores, provavelmente uma boa parte deles ouviram o que é certo, o que é correto. Mas eles negaram. Eles não querem ser igual aos pais, eles acham que os velhos são caretas. E o que está acontecendo com o Brasil, por exemplo, agora, é exatamente isso. Eles querem mudar a própria família, eles querem mudar a razão da própria natureza humana, eles querem botar na cabeça de nossas crianças que gênero não existe, quando a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Esses caras são do inferno, eles são do diabo. Vocês estão pensando o quê? Que eles estão aí a mandar do quê? Eles são escravos de Satanás. Eles fazem isso por dinheiro também. Ou você acha que essas pessoas da Rede Globo aí fazem essas coisas porque eles acreditam naquilo? Acreditam nada, eles querem é grana. Eles vendem a mãe deles na feira por grana. Eu fico impressionado porque são repórteres idiotas, eles fazem citações idiotas, comentários imbecis, sem sentido, sem lógica, um após outro. Eu não estou aqui difamando-os, eu estou dizendo que porque é fato, você vê, fala, como é que pode um repórter fazer tal citação estúpida? Eles induzem entrevistas, induzem ao pensamento deles, eles procuram formar valores que eles são pagos para que isso seja feito. Manipuladores, feiticeiros. Para quê? Para manter uma vidinha, trabalhar na Globo. E daí, o que é que tem que trabalhar na Globo? Quando eles perdem o emprego, eles ficam doidos, piram, eles ficam loucos, ficam depressivos por causa disso daí. Eu louvo a Deus pelo Evangelho de Cristo que nos põe livre. Glória a Deus que é verdade. Muito bem. Eles estão mudando tudo. Guarda o que tens e o que tem ouvido e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Este vir sobre ti, eu entendo que está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre o encontro definitivo de Jesus e a igreja. Eles não têm comunhão, eles não sabem, eles não percebem, eles não receberão informação de que um momento é chegado. Me permita fazer uma citação aqui. Eu não gosto e nem fico criando doutrina baseado em sonhos, visões e profecias. Mas eu pessoalmente tive um sonho. A Bíblia diz que quem tem um sonho conta um sonho. Eu sonhei, mas foi muito real, mas eu sonhei, mas é um sonho. Eu sonhei que, eu não sei por que cargas d'água, eu sabia que o arrebatamento se daria exatamente em 1 hora. E não era uma questão de fé, eu não sei te explicar, era uma consciência plena, algo que eu nunca tinha experimentado na vida. Aquilo era uma coisa que eu não precisava nem crer, era verdade em Filipá. Então eu fiquei, no sonho, eu fiquei agitado para chamar os irmãos. E eu comecei a telefonar para todos os irmãos que eu conhecia, pastores e amigos, e dizer, irmão, eu acabo de receber uma informação de Deus que o arrebatamento será em 1 hora.
E curiosamente, os irmãos que eu telefonei me diziam: pastor, eu também já sei. O outro me dizia: eu também, todo mundo já sabia. E eu falei: puxa vida, todo mundo já sabe. E curiosamente, nós de repente nos reunimos, estávamos num grupo grande de pessoas, muito grande o grupo, aguardando essa 1 hora. Nisso aconteceu que eu me via no sonho preocupado com aqueles que não estavam ali. E eu telefonava e tal, e os demais não, os demais estavam tranquilos, aguardando aquele momento, e eu estava agitado, tentando dizer que eles estavam correndo perigo sem estar ali. Pelo menos deviam saber disso. Eu acordei, eu fiquei pensando naquilo. E eu orei a Deus, falei: Deus, isso é real? O que é isso? Bem, eu não... é um sonho, tá bom, irmão? Mas me ocorreu uma coisa interessante. Veio ao meu coração o seguinte pensamento, que aquilo era real, era uma informação de que todos os crentes saberão, antes do momento real do arrebatamento, haverá uma convicção muito grande no coração de cada crente em cada lugar do mundo. Todos ficarão apercebidos, eles estarão atentos, alguma coisa despertará no coração, no espírito do crente, e ele olhará para cima, sabendo que algo está para acontecer muito sério. Então, imediatamente ele entrará em comunhão mais estreita com os céus. E então eu perguntei: mas por que eu estava tão agitado? E o que eu entendi era que, apesar disso tudo, não eram muitos os irmãos, pelo menos no meu meio, que estavam preocupados em alertar os irmãos, em comunicar que o momento era chegado. E eu percebi que isso era coisa de pregador, não é? Então, irmãos, pelo texto aqui, esse povo não vai saber, eles não vão ter a menor noção. Por quê? Porque eles não ouvem a Deus agora. Por que ouviriam na hora? Eles não obedecem a Deus. Por que obedeceriam na hora? Eles não querem sujeitar-se a Deus. Por que iriam para o céu? Fazer o que lá? Fazer o que lá? Não é? Muito bem, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Veja, eles tinham vestes, mas contaminaram as vestes, isto é, na caminhada eles se desviaram, por isso que ele manda arrepender-se. E essa profanação, esse desvio da sã doutrina gera essa desconexão com os céus. O verso 5 diz assim: o que vencer o quê? Vencer esta realidade, vencer essa situação. Cada tipo de crente tem algo para colocar no lugar. Por isso são 7 igrejas, são 7 aspectos que o crente enfrenta. Pelo menos um dele ele enfrentará, não é? Algumas vezes, e eu creio que nós estamos enfrentando os 7, porque estamos no último momento, então está tudo junto. Diz assim: o que vencer será vestidos de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Me permita dizer sobre isso. Salvação não se perde, irmão, porque salvação não é algo que se conquista, é algo que se recebe pela fé. A Bíblia diz que o dom de Deus, ou os dons de Deus, são irrevogáveis, são sem arrependimento. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é pela graça, não vem das obras para que nós não nos gloriemos diante do Senhor. Muito bem. Então, sabendo isso, como entender esse texto assim? Não riscarei o nome. Ora, se a salvação não se perde e o Senhor não risca o nome, por que ele citou isso? Por quê? Diz alguém: não, para dizer que não vai arriscar. Meu amigo, Deus é Deus, amém? Eu vou expor o que eu penso. Salvação não se perde, mas se pode jogar fora.
Vou dar um exemplo. Eu não pego esse relógio e é o meu relógio, não é? Eu paguei nesse relógio quando eu estive fora do Brasil. Eu paguei nele, se eu não me engano, 4 euros. 4 euros na Europa. Eu tenho já muitos anos, ele é a bateria e ele é muito bom, mas não vale nada. Nada, nada, nada. É 4 euros. Mas olha, funciona muito bem. E se eu esquecer o meu relógio sobre lá o púlpito, sobre a mesa, eu voltarei para pegá-lo, porque ele me é útil, ele tem valor para mim. Mas se eu jogá-lo ali, ou se eu jogar no chão, vou dar um exemplo, eu não sei nem se existe ainda moeda de um centavo aqui no Brasil. Eu nunca mais vi. Mas se uma moeda de 1 centavo cair no chão, quem é que abaixa para pegar? Ninguém. Por quê? Porque não tem valor, não é? Então, agora você imagina você caminhando e você derruba uma moeda de 1 centavo. E alguém que vem atrás veio e fala: Senhor, o senhor perdeu uma moedinha. Ao que você diz? Ah, não tem importância. O que você está dizendo é que a moeda não vale nada para você. Então você abandona a moeda. Bem, a salvação não se perde, mas você pode jogá-la fora. Como? Jesus falou assim: olha, se você for infiel, eu permaneço fiel porque não posso negar a mim mesmo. Em outras palavras, eu sei que a infidelidade, eu sei que a natureza humana, ela tem vários problemas, não é? Então, se um jovem vê uma mulher bonita, não é, passar, um homem, não precisa ser jovem, um homem vê uma mulher bonita passar, que mulher linda. Tem mulheres bonitas e tem mulheres encantadoras. A mulher encantadora não precisa ser necessariamente, não precisa ser necessariamente linda, mas ela encanta. Então vamos pensar que uma mulher encantadora vai passando. E o homem olha o jeito dela andar, aquele aspecto feminino que nós homens gostamos tanto. E lá vem aquela mulher com a sua beleza, com o seu charme, e a tendência nossa é: oh, que coisa linda. Como diz a canção, mas cheia de graça. Muito bem, essa é a natureza humana. Eu sou um homem casado, sou um servo de Deus, mas eu não deixei de ser homem. Eu sei o que é uma mulher bonita. Eu reconheço uma bela mulher. Eu também tenho que vigiar. Eu também não posso me entregar ao deleite da degustação alheia, não é? Então, mas digamos que isso aconteça. E lá vem a mulher e eu olho, e daqui a pouco me retomo. Mas essa minha atitude é, num certo aspecto, uma impureza. Mas Deus não está zangado com isso. Ele fala: se você for infiel, eu permaneço fiel. Quer dizer, aquilo que eu prometi, eu faço. Porque é a natureza humana. Então, aquilo é da própria natureza física do homem, não é? Eu posso dormir demais, eu posso falar demais, eu posso comer demais, eu posso trabalhar demais, qualquer coisa demais. E tudo isso é errado, mas é da natureza humana. Mas tem uma coisa que Deus não aceita, porque não é da natureza humana. Qual é? É negar a Deus. Você não fica tentado: ai, que vontade de negar a Deus. Como: ai, que vontade de praticar sexo. Ou: ai, que vontade de descansar uns 2 anos à beira da praia. Não é? Então, tem coisas que não são da natureza humana. Por exemplo, um moço vê uma mulher, ele fica desejoso de sexo. É da natureza humana. Mas não é da natureza humana adorar ídolo. Ah, eu tô doido para adorar um ídolo. Ah, eu não vejo a hora de chegar em casa, eu tô doidão para dobrar os meus joelhos diante daquela imagem de barro e adorá-la. Por isso que é aborrecível, é abominável aos olhos de Deus. Quer dizer, você cria
além da sua própria fraqueza, você cria um aspecto novo para ser escravo daquele negócio. Então ele diz assim, olha, se você me negar, eu também te nego. Por que uma pessoa negaria a Deus? Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. É um grupo de judeus que conheceram a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro, enfim, o Espírito Santo, mas de repente assim, não, eu não creio que Yeshua é o Mashiach. Eles voltam em estado pior. E não há mais sacrifício pelo pecado, porque o único que houve e que há é o sacrifício de Jesus e eles não creem. Então há uma expectativa de condenação. O texto não é muito difícil de entender, é só isso. Então aqui diz assim, eu não riscarei o livro. Eu vou dizer uma coisa a você. Não está declarado exatamente isso, mas eu acredito que essa igreja, ela fica à beira do abismo do negar a Deus. Por isso que ele fala de riscar o nome do livro da vida. Porque essas pessoas, uma boa parte dela, provavelmente negarão. Mas algumas que não fizeram, mesmo estando no meio dela. Então, irmãos, essa é a igreja de Sardis. Não tenho intenção de dissecar o assunto, mas a ideia geral é essa. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, e a gente se vê mais à frente. Amém? Se a gente não se vê aqui, a gente vai se ver nos ares, no arrebatamento. Deus abençoe, meu irmão.